Olá, bom dia! A paz de Cristo e o amor de Maria estejam com vocês nesta manhã de sábado. Hoje nós estamos no nosso 10º dia do jejum de Daniel. O salmo que nós iremos partilhar hoje é o Salmo 29. É um salmo que Davi proclama após passar por um grande perigo, um perigo de morte. Antes de iniciarmos a partilha, eu quero convidá-los a entrar no processo de oração, a desacelerar seu coração, a poder clamar a presença do Espírito, a poder agora de fato estar 100% presente neste momento que você dedica ao Senhor na primícia do seu dia e que vai fazer com que o dia seja totalmente diferente. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero clamar neste momento a tua presença, Espírito Santo. O que faremos juntos neste dia? O Espírito Santo é aquele que nos modela a sermos como Jesus foi. O Espírito vem e adentra o nosso coração, nos tornando amorosos, compassivos, nos tornando pessoas capazes de amar o próximo, de perdoar, pois temos uma inclinação ao mal e a nossa tendência é às vezes ser ruim com o outro. Por mais que a gente tente ser bom, se não for o Espírito a gente não consegue. Quantas vezes rimos da dor dos nossos irmãos, rimos do sofrimento do outro, olhamos apenas para o nosso próprio umbigo. E o Espírito Santo vem para nos esvaziar de nós mesmos, dos nossos achismos, das nossas escolhas. E hoje nós pedimos, Espírito Santo, nos esvazie de nós mesmos para que possamos nos encher somente de Ti, Senhor. Que hoje, ao ir aos lugares, não sejamos nós que iremos, mas o Espírito que habita em nós. Que o nosso olhar seja o Teu olhar, que o nosso falar, o nosso ouvir, seja repleto do Teu fogo e do Teu amor. Vinde, Espírito Santo, encheia os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém, meus irmãos? O Espírito Santo é aquele que faz com que a gente enxergue retamente todas as coisas. E hoje nós vamos iniciar então o Salmo 29. E ele fala assim: Eu vos exaltarei, Senhor, porque me livrastes. Não permitiste que exultassem sobre mim os meus inimigos. Senhor, meu Deus, clamei a vós e fui curado. Senhor, minha alma foi tirada por vós da habitação dos mortos. Dentre os que descem para o túmulo, vós me salvastes. Ó vós, fiéis do Senhor, cantai sua glória, dai graças ao seu santo nome, porque a sua indignação dura apenas um momento, enquanto a sua benevolência é para toda a vida. Pela tarde vem o pranto, mas de manhã volta a alegria. Eu, porém, disse seguro de mim, não serei jamais abalado. Senhor, foi por favor que me destes honra e poder, mas quando escondestes vossa face, fiquei aterrado. A vós, Senhor, eu clamo e imploro a misericórdia de meu Deus. Que proveito vos resultará de retomar minha vida de minha descida ao túmulo? Porventura vos louvará o meu pó? Apregoará ele a vossa fidelidade? Ouvi-me, Senhor, e tende piedade de mim. Senhor, vinde em minha ajuda. Vós convertestes o meu pranto em prazer, tirastes minha vestes de penitência e me cingistes de alegria. Assim, minha alma vos louvará sem calar jamais. Senhor, meu Deus, eu vos bendirei eternamente.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, como eu disse antes, esse salmo, ele vem após um grande perigo de morte. Davi quase morreu, ele enfrentou uma batalha muito grande, mas ali ele tem a certeza que Deus cuidou dele, que Deus estava com ele e ele dá glórias por isso, ele louva ao Senhor. E a gente, quando começa a refletir, quando a gente começa a entrar nesse processo de oração, de jejum, de tudo que a gente está vivendo nesses dias, e hoje estamos no 10º dia, a gente precisa entender o sentido da nossa vida. Por que nós fomos feitos? Né? Por que a gente está aqui nesse plano? Por que a gente está aqui nessa vida, na geração que nós nascemos, no ano que nós nascemos? Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Antes mesmo, né, de estar lá, Deus já nos conhecia, Ele já nos chamava pelo nome. E o sentido da nossa vida está em buscar as coisas de Deus. E quando a gente para pensar, com Jesus, quando a gente se esvazia de si mesmo, de nós mesmos, né? E nos conectamos com as coisas de Deus, a gente vai viver uma alegria verdadeira. Claro que a gente passa por momentos de tristeza, por momentos de desafios, mas a gente se enche daquilo que a gente foi feito e a gente vive feliz. E quando a gente está distante de Jesus, quando a gente está vivendo as coisas do mundo, a gente tem uma sucessão de tristezas e alguns momentos muito pontuais de alegrias. E às vezes esses momentos são artificiais. A gente às vezes encontra uma euforia, uma agitação, mas não é aquilo que de fato nos preenche. E quando a gente olha para esse salmo e vê que Jesus nos livrou da morte várias vezes, eu já fui livre da morte, você já foi, às vezes a gente não se dá conta disso, mas ele nos livrou para um bem maior, para que a gente possa servi-lo e amá-lo. E aí quando a gente olha o primeiro versículo, né? Eu vos exaltarei, Senhor, porque me livrastes, não permitistes que exultassem sobre mim os meus inimigos. Então, só Deus é capaz de nos reerguer, só Deus é capaz de nos curar. Só que para isso, a gente precisa clamar. O Senhor quer ouvir de nós, eu já falei em outras reflexões, nossa, quando Ele cura o cego, Ele pergunta, o que queres que eu faça? Ele fala, eu quero ver Jesus. E Jesus pergunta para você hoje, nessa manhã, aonde é que você precisa de cura? Né? A gente vai ao médico e para poder passar o remédio, ele tem que saber aonde que dói, aonde que a gente está doente. E aí ele continua, Senhor meu Deus, clamei a vós e fui curado. Então, quando a gente clama, a gente recebe a cura. A gente precisa ter a humildade de pedir para Deus e de clamar. E ali ele continua, Senhor, minha alma foi tirada por vós da habitação dos mortos. Dentre os que descem para o túmulo, vós me salvastes. Deus é o Deus da vida, é o Deus do amor, da prosperidade, da alegria, e não o Deus dos mortos. E sem Ele, a gente morre. Quando a gente para pensar nas pessoas que estão mexendo com drogas, nas pessoas que estão vivendo seus vícios de forma desenfreada, seja ele o tipo de vício, todo vício, né, todo pecado nos leva à morte. A palavra nos fala, o salário do pecado é a morte. E Deus é o Deus da vida. E quando a gente tem essa conexão com Ele, através dessa partilha, desse tempo dedicado ao Senhor, e é o que nós estamos fazendo aqui, Ele vai nos livrando da morte. Uma pessoa quando, por exemplo, está vivendo um processo de adoecimento mesmo, né? Ela tá com a sua alma entristecida, ela precisa de medicação, ela precisa da cura. Quando, por exemplo, o álcool, né? Eu perdi meu pai pelo álcool. E quando a pessoa ela vai num excesso do álcool, inconscientemente a vida dela tá sem sentido. Então, ela vai bebendo aos poucos e aos poucos ela vai se matando. Então, quando a gente olha para isso, a gente fala, olha, Deus é o Deus da vida. Ele é aquele que quando chega na nossa vida, ele joga luz e ele vai nos livrando da morte. Isso é bonito demais. E a gente precisa diariamente dizer, Senhor, eis-me aqui. Né? Eu digo sim à vida, mas a vida com
sentido. E aí ele continua. Depois lá, no versículo 7, ele fala: eu, porém, disse seguro de mim, não serei jamais abalado. Deus, meus irmãos, Ele é a nossa rocha, Ele traz a segurança, somente nele há firmeza e estabilidade. Mesmo em meio a uma tempestade, mesmo em meio a um mar muito turbulento, se Jesus está no barco, as coisas mudam de posição, porque Ele é aquele que é capaz de levantar e falar para a água, né, viver esse sobrenatural. Ele fala, psiu, silencia, e o mar se acalma. Então, somente em Jesus, somente em Deus é que nós vamos ter esta firmeza e essa estabilidade. E aí continua: Senhor, foi por favor que me destes honra e poder, mas quando escondestes vossa face, fiquei aterrado, fiquei com medo. Então, quando a gente está distante de Deus, a gente está vivendo longe da nossa fé. E a virtude que pode superar o medo é a fé. É acreditar naquele que cuida, naquele que é a rocha e que traz a firmeza para a minha vida. E eu pulei aqui, né, que é lindo, tem até uma canção que fala, só pegar aqui. Sua indignação dura apenas um momento, enquanto a sua bondade é para toda a vida. Pela tarde vem o pranto, mas de manhã volta a alegria. Nesse versículo, o salmista vem nos mostrar que tudo passa. Que aqui ele teve um grande perigo, ele foi liberto da morte, porém tudo passa. Então, eu não sei a dor que você está vivendo, eu não sei o porquê você está nesse jejum, mas a gente precisa entender, tudo na nossa vida passa. Os momentos bons passam, então a gente precisa aproveitar ao máximo, e os momentos difíceis também vão passar, porque toda tristeza pode durar uma madrugada, mas o sol sempre volta a brilhar. Depois ainda, o salmista fala para nós: a vós, Senhor, eu clamo, imploro a misericórdia de meu Deus. Que proveito vos resultará se retomar minha vida de minha descida ao túmulo? Aqui ele quer dizer para Deus, só tu és o meu auxílio. Porque se ele morrer, o morto ele está inconsciente, ele não tem como louvar a Deus, ele não tem como anunciar que ele é fiel. Então aqui ele faz uma pergunta, né? Se eu morrer, o que vai adiantar? Né? Eu tá morto, eu não vou poder te anunciar, eu não vou poder te louvar. E é isso que hoje nós precisamos trocar a lente dos olhos, eu sempre falo sobre isso, é olhar para as coisas de Deus de forma diferente, é parar para pensar quanto tempo eu estive morto, quanto tempo eu estive buscando coisas que não me trazem alegria verdadeira, que não me preenchem de fato. E aí agora eu preciso despertar, eu preciso acordar. E ele aqui, para a gente finalizar, no versículo 12, ele fala: vós convertestes o meu pranto em prazer, tirastes minhas vestes de penitência e me cingistes de alegria. O Salvador, ele vem para a gente poder render graças para sempre. E, Senhor meu Deus, eu vos bendirei eternamente. Se a gente quer viver a vida eterna, se a gente quer ser eterno, nós precisamos estar com o eterno, estar lado a lado daquele que nos promete a vida eterna. Aqui é só uma passagem, meus irmãos. Então, o Senhor, Ele quer de nós nesse sábado, nesse dia, que a gente possa se abandonar verdadeiramente nos seus braços, confiar, suplicar para Ele tudo aquilo que a gente precisa e acreditar que tudo vai passar. E hoje eu quero deixar uma reflexão para a gente finalizar, para você poder fazer mesmo uma internalização. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu falo que eu quero fazer um quadro dela, que é: a minha espiritualidade precisa tocar a minha humanidade. Não faz sentido a gente estar vivendo tudo isso, ser uma pessoa de oração, mas se a minha humanidade não condiz com isso. Então eu preciso ter atitudes e ações que mostrem, que pratiquem
o Deus que eu vivo, o Deus que eu prego, né? E dentro disso, eu vou deixar uma reflexão que eu vi numa passagem, numa palestra do Padre Léo, né, da Canção Nova, que é para a gente ser como um bambu. Nesse processo de tudo que nós estamos vivendo, ser como o bambu é a gente ter paciência e ter determinação. Porque o bambu, ele é uma planta que ele é oca por dentro. Ele, quando você olhar dentro do bambu, ele não tem nada. E nós nascemos assim, nós somos ocos por dentro. Há lacunas na nossa alma, há espaços dentro de nós que nada pode preencher, a não ser Deus. Deus nos fez assim de propósito. Para quê? Para que Ele possa ser o centro da nossa vida, para que Ele possa nos preencher. Então, quando a gente entende isso e a gente se esvazia de nós mesmos, mas Deus só enche aquilo que está vazio. Se eu tentar encher um copo que está cheio, não, eu não vou conseguir. Então, eu preciso esvaziar-se de mim mesmo, dos meus orgulhos, das minhas crenças, de tudo aquilo que vem me trazendo tristeza, que vem me dominando. Esse processo, então, de viver essa espiritualidade, eu me esvazio para deixar Deus fazer a graça e me preencher com o seu amor, né? A palavra fala, Deus é amor. Então, eu preciso ser cheio de amor. E aí, o bambu, ele é oco para se encher. Depois, ele cresce para o alto. Nós precisamos mirar nas coisas de Deus. Crescer para o alto, entendendo que aqui é só uma passagem. Eu preciso perdoar o meu irmão, eu preciso amá-lo incondicionalmente. A lógica das coisas de Deus são diferentes das coisas do mundo. Então, eu tenho que estar mirando no alto. É para lá que eu vou, lá é o meu lugar. E aí ele vem e nos ensina o bambu que para crescer para o alto precisa dessa paciência e determinação, porque o bambu, quando é colocado a sementinha dele na terra, ele demora para aparecer, para apontar o brotinho. Por quê? Porque ele cresce primeiro para baixo. Ele tem raízes muito firmes no solo, ele tem raízes que são muito profundas. Para quê? Para quando vierem as tempestades, quando vierem os ventos fortes, ele não se quebrar. E dentro disso, a gente precisa ter essa raiz firme, sarada, sólida, fincada em Deus. Como que eu vou fazer isso? Através de muita oração, através da leitura da palavra, dos sacramentos que a nossa igreja nos proporciona. Então eu vou criando uma raiz firme, eu vou tendo uma cura. E depois que a minha raiz está bem firme, o brotinho começa a vir. E ele vai de uma vez, ele vai crescendo para o alto e o bambu, ele não cria galhos. Por que ele não cria galhos? Porque os galhos são as dispersões do mundo. E são coisas que vêm para dispersar os nossos talentos, para dispersar aquilo que a gente precisa fazer. Então, quantos galhos você tem hoje que você precisa cortar? E uma coisa muito forte, porque a videira, ela tem galhos e ela passa por podas. O bambu, se ele tivesse muito galho, quanto mais galho, maior a poda, maior é o sofrimento. Por isso que a gente tem que evitar ter estes galhos. E quais são os galhos da tua vida hoje para você refletir? Né? Qual é o acúmulo de coisas? Quanto mais coisas a gente tem, mais apegado a gente é. E Deus nos fez oco e nos fez livres. Então, os vícios nossos nos escravizam, seja qual for o seu vício. Então, a gente precisa aprender e a inspirarmos neste bambu, a deixar os nossos vícios de lado. Talvez a gente tenha vício de uma posição social. O quanto é libertador você esvaziar-se de si, desse ego e deixar Deus te conduzir. Eu falo, por exemplo, trabalhei muitos anos em Porto Alegre, quando eu me formei, eu fui para lá e era tão gostoso chegar na empresa e eu era uma líder e chegar lá e os colaboradores falavam, ai doutora, tem suquinho para você, tem cafezinho e aquilo enche o ego da gente, você vai achando, ai como eu sou importante aqui, né? Só que na verdade é um encher-se de coisas que não são verdadeiramente reais. Né? É uma posição, é um orgulho, um egocentrismo que te alavanca, que faz você sentir, eu sou a mulher, né? Mas aquilo de fato não nos preenche.
Então, essa posição social, esse egocentrismo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu sou oca, eu não sou nada se eu não tiver Deus. E aí, hoje essa reflexão tá ficando, nós passamos um pouquinho do tempo, mas é que é tão profundo. Hoje eu quero te convidar a pegar um papel e escrever quais os galhos que você precisa podar na tua vida. Se é uma posição social, um status que você tem, que você fica assim, ai, como era bom isso, um emprego, algo que enchia o seu ego, né? E você entender que, nossa, nada disso faz sentido. Isso faz eu ter um monte de galho e me dispersar daquilo que realmente importa. E a outra característica muito forte do bambu são os nós. Ele vai crescendo e aí ele tem que ter uma amarração, um nó que ele faz para que ele vá subindo e seja muito resistente. E esses nós, essas amarras que ele tem, que vai dando estrutura para ele, são os problemas nossos. Então, cada vez que o bambu supera um problema, ele vai criando um nó. E um problema superado é uma vitória garantida. Se há solução, se não te levou para a morte, é uma vitória, porque cada problema nos fortalece, nos revigora para a gente subir cada vez mais. E para a gente finalizar, eu quero deixar para você olhar para os teus problemas. Se eles não te levam para a morte, você pode superá-los. Você pode agora entregar, neste momento de oração, tudo o que você está dentro de você e que tem te aprisionado, que tem livrado você de querer buscar as coisas do alto, que tem te impedido de buscar as coisas do alto e tem roubado o teu foco, roubado a tua energia. Talvez seja as mágoas que você tem das pessoas. Ai, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E aí a gente vai fazendo, fica remoendo tudo isso e a gente dispersa e não gasta energia no que a gente precisava. E a última característica do bambu, ele sempre cresce em comunidade. Ele nunca cresce sozinho. Ele sempre tem alguém para apoiar ele. Para quê? Para que ele fique forte. Se a gente tentar tirar um bambu do meio daquela galhada toda, é muito difícil. E a mesma coisa, as coisas de Deus, a gente precisa estar em comunidade. Porque senão a gente vira presa fácil para o inimigo. O que o mundo quer fazer conosco hoje? Que a gente viva em comodidade, que a gente fique no cômodo, no nosso quarto escuro, que a gente fique ali só nós, o nosso celular, a nossa tela, o nosso computador. Mas Deus não nos fez assim, porque um leão, quando ele vai caçar, ele, se tiver alguma presa mais fraquinha, mais solitária, é o primeiro que ele vai. Né? Então, quando está em comunidade, é muito mais difícil a gente ser pego pelo inimigo. Então, façam essa reflexão. Espero que faça sentido, que tenha tocado a alma de vocês e guardem essa frase para a vida. A minha espiritualidade precisa tocar a minha humanidade. Um grande beijo para vocês e até amanhã. Fiquem com Deus.